Fala rapaziada, aqui é o Rafael do canal Scriptando JS, mais uma vez trazendo um vídeo de desafio para vocês do curso em vídeo, né, de JavaScript, curso de JavaScript do curso em vídeo do Gustavo Guanabara. Dessa vez a gente está fazendo o desafio 7, galera, que a gente tem que fazer um conversor de moedas, de reais para dólares. Então aqui a gente tem que primeiro mostrar um prompt perguntando a cotação do dólar no dia, beleza? Depois, quando a pessoa der o OK, ela vai clicar no botão e vai aparecer a seguinte mensagem. Vai perguntar quanto a pessoa tem na carteira, em reais. Logo depois, ele não coloca a resposta, mas ele diz o que ele quer. Ele quer um programa que mostre quanto essa pessoa pode ter em dólares. Se ela tem R$250,50, quanto isso daria em dólares? Certo? Então vamos ver primeiro o programa funcionando como sempre. Ó, a gente atualiza a página. Pergunta quanto está a cotação. Ó, a cotação de hoje está R$5, hoje é dia 24/11, beleza? Já é de madrugada. A cotação é R$5,57. Então vamos lá. R$5,57. Vamos clicar em converter. A gente tem R$250,50, certo? Então, o que vai aparecer pra gente? Se você tem R$250,50, a gente pode conseguir $44,97. Se a gente vir aqui no Google, a gente vai ver que está 44,96. Mas é porque o resultado dá mais do que isso aqui, dá 44,96, aí vários números decimais. É porque a gente utilizou o toFixed aqui, beleza? Então, galera, vamos começar primeiro falando sobre HTML. Aqui é importante a gente falar, é até bom falar um pouquinho sobre HTML, porque, galera, eu vou informar para vocês que não vai ser só vídeos de JavaScript. A princípio sim, mas mais para frente HTML, CSS eu vou sempre estar estudando. Eu vou colocar aqui, que é uma forma que eu vi de melhorar os meus estudos, beleza? Então aqui a gente colocou, para colocar essa setinha aqui para início de conversa, a gente tem que colocar esse código aqui, beleza? É comercial RARR ponto vírgula. Ele vai criar essa setinha pra gente. Aí criamos aqui 3 IDs, um para o input e 2 para divs. Um deles vai ser aquele que a gente sempre utilizou, né? O ID BT, tipo button, de value converter. A div hash, a div de ID hash, beleza? E essa div aqui de ID D, o D é de dólar, tá, galera? Lembrando que HTML é uma linguagem semântica. Aí criamos aqui um script linkando para nossa página externa, onde a gente vai usar o JavaScript de maneira externa, beleza? Então aqui a gente começa na parte de JavaScript criando algumas variáveis. Primeiramente, se a gente quer que apareça o prompt no início, assim que a pessoa entra na página, a gente coloca o prompt já como primeira variável. Criamos a variável cota, né, de cotação. Colocamos o prompt onde ele vai perguntar a cotação do dólar, lembrando sempre de pôr o number antes do prompt, para que ele seja considerado como um número e não como string, beleza? Criamos aqui uma variável bt, uma res e uma d. Utilizamos o querySelector em cada uma delas para puxar essas informações, beleza? Então a gente vai utilizar aqui o input de ID BT, div de ID res e div de ID T. Às vezes eu acabo misturando ID e ID, é engraçado. Criamos aqui um event listener para a variável BT do tipo onClick de nome clicar. Então a gente está falando o seguinte, galera. Quando a pessoa clicar, ele vai ativar o evento de nome clicar, beleza? O que esse evento vai fazer? Ele vai ativar a função clicar. Aí sim a gente cria a nossa função e coloca as seguintes variáveis, reais e dólar, beleza? Então, para começo de conversa, quando a pessoa clicar, vai aparecer o prompt perguntando quanto que ela tem na carteira. Colocamos o number aqui, sempre bom ressaltar. E depois a gente vai criar a variável dólar, onde, para a gente saber quanto que a pessoa vai ter em dólares,
a gente pega a quantia que ela tem em reais e divide pela cotação do dia. Se a cotação é 5,57, ele vai dividir o valor que ela tem por 5,57. E aqui é importante eu falar por que eu botei to fixed, né? Eu já falei ali atrás, mas eu vou mostrar o exemplo prático para vocês. Olha só, galera. Se eu vier aqui agora e colocar 5,57, vamos lá, vou tentar fazer o mais rápido possível. Se eu tenho R$5 na minha carteira, eu tenho 89 centavos. Eu não tenho esse valor inteiro aqui. Na verdade, eu tenho 90 centavos, né? Porque já que ele tem tanto número assim, a gente considera 90 centavos. Então, se a gente colocar aqui o ponto to fixed e colocar duas casas decimais, ele resolve esse problema pra gente. Entendeu? Aqui, às vezes dá esse bug aqui, é normal. É só vir aqui e abrir novamente, galera. Então, aqui se a gente vem, põe 5,57 e põe R$5. Ele aparece, ó, 90 centavos, 90 cents, né? Se você tem R$5, você tem 90 cents americanos. Então é isso aí, galera. É por isso que é importante botar o to fixed. E aqui a gente usou a função if aqui, a função if e if else. Basicamente a função basicamente não é necessário isso daqui, mas eu decidi colocar para incrementar, para melhorar meu estudo. Então eu coloquei aqui primeiramente o seguinte. E eu vou explicar por que eu coloquei. Vou explicar uma a uma. Primeiro, colocamos o seguinte. Se a quantidade que a gente colocar em reais for maior do que 5,57, você vai escrever o seguinte. Se você tem tantos reais na carteira, você pode conseguir tantos dólares americanos. Se não, se a quantidade em reais for igual a 5,57, ou seja, 5,57 é exatamente $1. Então, ele vai escrever o seguinte. Se você tem tantos reais, 5,57 reais na carteira, né, no caso, você pode conseguir $1 americano. Então, foi basicamente por isso que eu coloquei. Porque se a gente não colocasse, ele ia falar o seguinte. Se você tem 5,57 reais na carteira, você pode conseguir $1 americano. Entendeu? Então ia ficar meio esquisito, galera. Eu até poderia colocar... não, ele ficaria estranho, entendeu? Então por isso que eu decidi botar dessa forma, para ele ficar certinho. Aí eu coloco mais um aqui, ó. Se a quantidade em reais for menor que 5,57 e se a quantidade em reais for maior do que 1, você vai fazer o seguinte, você vai escrever. Se você tem tantos reais na carteira, você pode conseguir tantos centavos. Aí eu coloquei mais um else if aqui. Se não, se a quantidade em reais for igual a 1, se você tiver R$1, então você vai escrever o seguinte. Se você tem R$1 na carteira, você pode conseguir tantos cents americanos. Beleza, galera? Então isso aqui foi apenas para aperfeiçoar o meu estudo. Então vamos ver como é que eles funcionam. A gente já fez o primeiro, né? Vamos fazer o segundo. O segundo é se for igual a 5,57. Então vamos lá. Vamos falar o seguinte. Quantos reais você tem na carteira? Eu tenho exatos R$5,57. Então com isso eu posso conseguir $1 americano. A segunda, a terceira, né, no caso, essa já é a segunda. Se a quantidade que a gente tem em reais for menor que 5,57 e maior que 1, ele vai aparecer o seguinte. Se você tem tantos reais, você pode conseguir tantos centavos. É interessante eu falar aqui também, galera, que a questão dos centavos não funciona muito bem, né? Porque ele considera só a partir dos 5,5, ele só está considerando a partir de 5,53, que eu vou mostrar para vocês. Se eu vim aqui e falar que eu tenho 5,55, por exemplo, ele vai considerar um cent, entendeu? Ele só vai considerar 99 se eu botar, acho que é 5,53, se eu não me engano. Ó, se você tem 5,53 reais, você pode conseguir 99 cents americanos. Beleza? Então vamos lá? Se você tem, por exemplo, funcionou, deu certo, entendeu?
Eu coloquei isso aqui dessa forma porque quando eu deixava sem o E, entendeu? Ou seja, se eu deixar só A, quando a quantia for 5,57 menor que 5,57, ele não considera essa final aqui, ó, que é se a quantia for igual a 1, eu quero que apareça R$1, entendeu? Ele não estava funcionando. Então foi só questão de deixar mais bonito mesmo, entendeu? Para nesses casos específicos. Deu certo, né? Fizemos esse daqui. Aí agora, ó, eu tive que fazer dessa forma, colocando o E, galera, por conta disso daqui, ó. Eu tenho R$1, né? Eu tenho exatos R$1. Então, eu quero que apareça o seguinte: se você tem R$1 na carteira, você pode conseguir 18 centos americanos. Se eu não colocasse esse E, ele ia... na lógica, não era para ele fazer isso, né? Na lógica, era para ele realmente já entender. Pô, se ele fala que se o valor for igual é para mim colocar real, eu vou desconsiderar, né? Mas só que estava acontecendo? Quando eu não coloquei esse E e eu tentava fazer isso aqui, colocava R$1, ele aparecia se você tem R$1, entendeu? Então, por conta disso, galera, eu tive que colocar esse E aqui, né? Para deixar bem específico. Então, galera, foi basicamente isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Lembrando que eu sou apenas um estudante, então, galera, eu posso errar aqui, até porque eu não tenho ninguém para me corrigir, né? Então, se alguém puder me corrigir aí, eu vou ficar feliz, que eu vou estar aprendendo mais. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Seguimos forte nos estudos. É isso aí. Um abraço.